Olá a todos e todas, bem-vindos ao Crime Ideia 2017. Bom pessoal, depois de um longo tempo aí sem publicar vídeos, nós reiniciamos o trabalho do Crime Ideia e vamos começar hoje com a temática A Modernidade Líquida em Zygmunt Bauman. Bom, falar sobre Bauman é simplesmente falar de um dos autores mais profílicos dos tempos contemporâneos. Bauman tem obras publicadas desde os anos 60, 70, tendo sido, na verdade, um dos maiores, eu acredito, assim, no tempo contemporâneo, escritores em número de produção. Uma obra que foi criticada por alguns por ser uma obra extremamente, eu diria assim, fácil de compreensão, ou seja, teria feito aquilo da sociologia, que já não é tão comum pelos autores intelectuais, né, de aproximá-lo do público, né. Bauman foi e é, na verdade, hoje, na minha concepção, um dos maiores autores e mais importantes para entender a modernidade, para entender os tempos contemporâneos. O primeiro ponto para a gente conseguir entender a obra de Bauman é: Bauman morreu agora no ano de 2017, no comecinho do ano, nasceu em 1925, né? Morreu aos mais de 90 anos de idade, e ele publicou, entre outras obras, uma obra fenomenal chamada então Modernidade Líquida. Esta obra, inaugurada já nos anos 90, né? Onde tem uma reviravolta muito grande na perspectiva baumaniana de produção, onde Bauman abandona o termo, a terminologia pós-modernidade. Por que ele abandona? Numa entrevista dele, Bauman vai dizer o seguinte: não uso mais o termo pós-modernidade porque a palavra pós-moderno deixou de ser uma compreensão, na verdade ficou uma grande corrente de pensamento, autores se auto-intitulando pós-modernos. E Bauman, na verdade, vai trabalhar uma ideia muito profílica, que é a ideia de que nós não vivemos uma pós-modernidade, vivemos a modernidade líquida. Por que ele quer dizer com isso, modernidade líquida? Porque nós superaríamos ou superamos uma modernidade sólida. Vivemos num momento de Bauman de transição entre um projeto iluminista, um projeto moderno, um projeto racional, aquilo que está muito na obra de Kant, aquilo que está na obra de Rousseau, de que o futuro, a modernidade levará consecutivamente o homem à sua emancipação intelectual, à sua emancipação do ponto de vista da razão. Bauman vai falar assim: olha, esse projeto frustrado, provado que no século XX, depois das grandes catástrofes, como a Primeira, a Segunda Guerra, a ascensão do nazifascismo, a própria Guerra Fria e a suposta, abre aspas, vitória do capitalismo liberal no mundo, teria trago, na verdade, uma mudança, não só em cenários econômicos ou políticos, mas uma mudança no caráter da própria vida e da construção do ethos moderno. Esse homem, um homem novo, esse homem da modernidade líquida, seria, na verdade, um homem fluido. Ele usa essa metáfora do líquido porque o líquido é um estado da matéria onde mais se transforma em a sua forma se muda facilmente. Veja, um sólido ele não se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. Um líquido ele tem essa capacidade, né, de adaptação. O livro Modernidade Líquida de Bauman tem 5 pontos que nós vamos tentar explorar aqui na aula, né? Acho que a primeira grande compreensão da obra de Bauman é como que essas mudanças do tempo contemporâneo teriam trago mudanças, primeiro, no ponto de vista das relações de poder e de dominação, nas relações entre o privado e o sujeito, o subjetivo, e ao mesmo tempo as relações com o ambiente de trabalho, o ambiente social, afetivo, a moral, têm se transformado. Então o homem pós-moderno seria simplesmente superado por Bauman pela palavra homem líquido, ou da modernidade líquida. Nas obras de Bauman, que estão expostas aqui atrás, temos várias perspectivas, onde ele diz o medo na cidade, o medo de segurança na cidade, amor líquido, como que as relações afetivas têm se transformado, e ao mesmo tempo como que Bauman teria trabalhado essa nova compreensão. Um bom exemplo disso, eu acho que para melhor entender essa vida da modernidade líquida, são as relações mesmo, as relações afetivas. Nada melhor do que entender os relacionamentos, como entender a palavra ficar, né? Ficar hoje no contemporâneo significa que você não precisa ter mais a obrigação de continuar com aquele indivíduo. Por exemplo, um casamento. Nota, a modernidade, existem relações ainda. O ficar também é uma relação, mas não é uma relação tão sólida como o casamento, entendido aí dos anos 50 como aquilo que é duradouro pro resto da vida. Então veja, nas relações afetivas tendemos à desconstrução ou ao mesmo tempo essa liquefação do projeto moderno. O primeiro ponto do livro Modernidade Líquida, e super importante, é a ideia de emancipação. Aquilo que Kant havia colocado no texto dele, resposta à pergunta que é o esclarecimento, não se concretizou. O homem não é livre, o homem não está emancipado, o homem não está esclarecido. E Bauman vai inclusive dizer assim, essa emancipação humana, essa autonomia do indivíduo frente à vida, ela não foi construída. Temos uma autonomia relativa, uma autonomia construída em cima da dependência dos outros indivíduos. Essa autonomia intelectual, por exemplo, não significa, no tempo contemporâneo, que somos mais inteligentes que Aristóteles, por exemplo. Bauman, inclusive, ressalta muito bem isso. Nós não somos
mais, eu diria assim, conhecedores, nós temos mais informações. Informação não significa necessariamente conhecimento. Um segundo ponto que Bauman trabalha é a ideia de individualidade. Ele vai parafrasear a magistral obra de George Orwell, 1984, né? Onde ele diz o seguinte: numa sociedade, por exemplo, super controlada, uma sociedade, na verdade, eu diria assim, perseguida, onde os indivíduos não têm mais autonomia ou liberdade individual, vivemos supostamente em uma sociedade onde nós somos presos em nossas próprias tecnologias, nossas próprias relações de vida cotidiana. Nós não temos mais a vida íntima. A vida íntima, na verdade, é uma vida pública. Basta entendermos as nossas vidas nas redes sociais, uma autoexposição, narcisos contemporâneos. Uma terceira ideia é tempo e espaço. Tendemos a acreditar que os tempos estão mais rápidos, mas na verdade nós não temos mais o ócio, tempo livre. Nosso tempo livre, na verdade, é tempo livre para consumo, diz Bauman. Na obra Vida para Consumo, ele deixa muito claro que nós temos espaços vazios. Os shopping centers são espaços carregados de pessoas, mas vazios de relações, vazios de contato. Uma quarta característica é a relação do trabalho. Vivemos agora no Brasil um tempo de transformação do trabalho, para o que nós entendemos aí como reforma da Previdência, reforma das leis trabalhistas. O trabalho também é um trabalho líquido. O trabalho que era visto como um grande projeto de vida construído em cima de certos valores e princípios tende a se transformar nessa liquefação. As leis de trabalho hoje, que estão mais fluidas, que estão mais negociadas na mão do patrão, imagina uma relação entre um dinossauro e um ser humano tentando disputar a força. É a relação do patrão e empregado. O tempo contemporâneo fez com que o trabalho e nossas relações e leis que garantissem nosso tipo de trabalho também se tornasse fluido. E por último, comunidade. Comunidade é o quinto capítulo da obra do Bauman, onde ele vai dizer o seguinte: imagine, comunidade nos lembra contato, convívio. Nossa comunidade hoje é uma comunidade de laços individualizantes. Somos pessoas, inclusive, distantes uns dos outros, no momento em que nós temos uma vida individual acima da vida coletiva. A comunidade é a forma que o indivíduo se encontra, para poder interagir com seus pares. Hoje, nossas formas de interação são fluidas, fáceis. Bauman, numa bela entrevista, diz: um viciado em Facebook havia dito: fiz 500 amigos em um dia no Facebook. Até que ponto isso é amizade? Será que estamos falando do mesmo parâmetro, do mesmo conceito de amizade? É isso. Bauman é um dos autores mais importantes para entender a modernidade, entender nossas mudanças de relações, nossas responsabilidades contemporâneas. Por isso, vale a dica, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o vídeo, dê um like aí e muito obrigado. Até o próximo Crime Ideia.